A Band News FM lança hoje uma nova campanha por mais segurança no trânsito sobre duas rodas e com alerta sobre os casos de violência praticados com o uso de motos. No ano em que completa 20 anos, a rádio coloca em debate temas que preocupam a sociedade e apontam caminhos para o futuro, com o nome Sobre Duas Rodas, uma campanha da Band News FM pela segurança de todos. A ação busca incentivar discussões sobre o transporte em duas rodas e os desafios também, claro, para a segurança. A venda de motos no Brasil bateu recorde em 2024, enquanto os serviços de entrega que disseminam com o uso dos veículos em duas rodas se disseminam, né? Tem muita gente trabalhando com isso. E a campanha serve para isso também, para estimular e proteger também esses trabalhadores, colaborar de alguma forma. Com a proliferação das motos nas ruas, o número de acidentes com esse tipo de veículo cresceu, já provoca, inclusive, alterações nos serviços de saúde. São Paulo e Rio tiveram recorde de óbitos, infelizmente, entre os motociclistas em fevereiro, enquanto os serviços de reabilitação notam também o crescimento na busca por atendimentos dessas vítimas. Ao mesmo tempo, o temor das motos como instrumento para a prática de crimes tem se mostrado um desafio nas grandes cidades brasileiras. É assim na cidade de São Paulo, na capital paulista, tem muita gente, muito bandido utilizando moto, infelizmente, para praticar esses crimes, e essa ação tem justamente esse intuito, né? De proteger o cidadão, de proteger quem trabalha com moto, de incentivar a segurança no trânsito, e ao longo de todo esse ano de 2025, a Band News FM leva adiante essa campanha. Aqui em São Paulo, Renan Suquevicius está no estúdio com a gente, traz mais detalhes, mais informações justamente sobre o início da campanha, não é, Renan? Boa tarde para você. É isso, Fábio. Boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Band News FM. São muitas as motos circulando em todas as cidades brasileiras. Aqui em São Paulo é possível vê-las costurando o trânsito. O Fábio falava agora há pouco no número da produção, quase 1.700.000 motos produzidas no ano passado aqui no Brasil, o melhor resultado em 13 anos. As motos são muito ágeis, conseguem furar o congestionamento, facilitam a chegada de entregas, pedidos que a gente faz, mas o crime também se utiliza dessa agilidade para fazer as abordagens, para fazer os assaltos. No mês de fevereiro, a gente se lembra, acompanhou a história do ciclista Vitor Medrado. Ele foi assassinado em 10 segundos. Foi feita uma abordagem e os 46 anos de vida dele se foram em 10 segundos numa abordagem que criminosos fizeram para roubar o celular dele. Um outro caso aconteceu também aqui na capital paulista, exatamente um mês depois, de um agente de trânsito. Ele filmou a própria morte, estava com uma câmera corporal acoplada no uniforme dele e registrou o momento em que o bandido se aproximou para abordá-lo, para assaltar e levar a aliança dele. Esse homem, José Domingues da Silva, de 48 anos, também morreu nessa abordagem. Esses casos vão se acumulando, não só em São Paulo, mas também em outras cidades brasileiras, e muita gente que utiliza as motos, trabalhadores, honestos, dignos, pessoas que usam motos para se deslocar, também são vítimas desses criminosos em motos. O roubo de motos aumentou aqui no estado de São Paulo, é o que mostra um levantamento da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, mostrando uma alta de 7,2% em 2024 na comparação com o ano de 2023. E um número que é muito impressionante, explica bem esse cenário. 4 motos são roubadas ou furtadas por hora aqui no estado. Eu conversei com um ouvinte aqui da Band News FM, o nome dele é Fábio, e ele conversou comigo falando da situação dele que aconteceu no ano passado. Ele tinha uma scooter, trocou por uma moto, uma cilindrada mais alta, de 700 cilindradas, e aí ele foi abordado uma vez, foi assaltado. Levaram a moto dele e 2 horas depois encontraram a moto dele. A moto tinha sido usada para um crime, para uma outra abordagem, para um outro assalto. 2 semanas depois, ele já com a moto recuperado, foi assaltado novamente. 10 minutos depois, segundo ele, a polícia já identificou, conseguiu recuperar a moto. Aí ele desistiu, passou para frente, vendeu a moto. Vamos ouvir o relato. Perdi completamente a paixão por aquela moto. Eu tava morrendo de medo. Eu andava com muito medo, muito medo. E decidi vendê-la. Comprei uma moto de uma cilindrada um pouquinho menor, de 400 cilindradas, mas assim, ainda assim uma moto forte, uma moto grande. Indo para casa da minha mãe novamente, me fecharam. Dessa vez eu percebi que havia uma segunda intenção com a pessoa, tentei correr um pouquinho, mas não dava. Me fecharam, pediram para descer da moto e levaram novamente a moto. Esse relato que a gente ouviu aí do nosso ouvinte, o Fábio Crivellaro, é um retrato do que acontece com algumas pessoas. Um caso excepcional, é verdade, mas imagine só, no ano passado, no intervalo de pouco mais de 6 meses, ele foi roubado por 3 vezes, porque estava numa moto.
montar na moto que ele tinha, né, nas 2 motos que ele teve no ano passado, significavam, sair por aí com um alvo, mostrando: "Atire em mim, se aproxime, de mim". Era basicamente essa a rotina dele no ano passado. Ele acabou voltando para a scooter que ele tinha, uma moto que ele não gostaria, mas é a moto que ele consegue usar nos deslocamentos com segurança. Conversei com um especialista, o Rafael Cadipani. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e também é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele disse que as inspeções, o trabalho da polícia de monitoramento, de acompanhar, de reforçar o patrulhamento são necessários para que essas abordagens, para que os assaltos não aconteçam, mas ele pontua uma coisa que é muito importante. As autoridades de segurança pública precisam ficar de olho também nos desmanches de motos. Assim como acontece com os carros, acontece com as motos também. Elas são levadas, desmanchadas e as peças são vendidas. Vamos ver. É a gente ter uma melhoria na nossa investigação criminal, que a gente sabe que faltam policiais, faltam equipamentos, faltam condições de trabalho, para que a gente possa desbaratar essas quadrilhas, né? E um último aspecto é uma atuação mais decisiva que a gente precisa em cima dos desmanches de moto, né? A gente sabe que muitas motos são roubadas aí, são furtadas para que elas sejam desmanchadas para vender as suas peças. Então esse é um outro aspecto que precisa ser levado em consideração pela Secretaria de Segurança Pública. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública, que diz ter investido 24 milhões de reais em segurança no ano passado e que fez inspeções também nesses espaços onde as peças são desmanchadas, mas deu um número para a gente que é descontextualizado. A gente vai colocar aqui de forma protocolar, mas não informa, né? Tanto assim. Eles disseram que fizeram 66 inspeções nesses espaços. Não dá para saber se é muito ou pouco, porque não houve a divulgação de números de outros anos para que a gente pudesse fazer essa comparação.